Porque alguns prosperam e outros travam espiritualmente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula, o Código Bíblico da Abundância. Uma satisfação, uma honra poder partilhar com você de forma prática, de forma direcionada, lições que têm alto poder para transformar a sua realidade financeira. Se esse é o primeiro vídeo que você acessa aqui no canal, você não só é bem-vindo, bem-vinda, como já quero te convidar a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Eu me chamo Sabrina Dourado, sou professora, tenho formações na área das constelações, teologia, sou formada em Direito, mestre pela Universidade Federal, tenho formações na área de psicologia, sim, psicologia positiva, mindfulness, neurociência, sou empresária e quero mesmo trazer para você, independentemente da questão curricular, essas lições que têm sido objeto de profundo estudo nos últimos anos e que eu tenho certeza farão muito sentido para você. Existe, para a gente iniciar, uma prosperidade que eu diria que vem do céu. E há uma que cobra um preço muito alto na sua alma. Então, para esquentar as turbinas, há aquela prosperidade que vem do céu. E há aquela que muitas vezes cobra mesmo um preço muito alto na sua alma. E talvez aqui você já comece a se identificar. Eu quero te mostrar, sem filtros, o que a Bíblia realmente diz sobre abundância, sobre riqueza, sobre bloqueios espirituais e como você pode alinhar a sua vida para prosperar sem culpa, sem medo ou escassez. Antes de avançar o conteúdo, eu já quero explicar que aqui nós não vamos nos valer de uma teologia rasa, que nós vamos levar em consideração a escritura milenar aplicada à tua vida real. Princípios fundamentais que deram, dão e continuarão dando certo. De início, talvez você precise entender o que seria uma prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica não se confunde com uma riqueza vazia. É muito importante que a gente entenda que a prosperidade à luz da Bíblia, ela também não se resume à provisão. Ela é composta por provisão, mas ela deve vir sempre acompanhada de paz e de expansão. A prosperidade, ela nos abraça e nos faz não só sairmos de um estado de falta, de uma mentalidade de escassez, onde nós vivemos à mercê das circunstâncias, do governo ou daquilo que nós não possuímos, para nos trazer bênçãos financeiras, mas também paz no nosso lar, saúde física, emocional, espiritual e a possibilidade de expansão, de crescimento. Não se trata de ostentação, nem é tão pouco o que muitas vezes se vê por aí, uma espiritualidade, uma miséria de espiritualidade, ou, se você preferir, uma miséria espiritualizada. Aqui eu queria trazer, já de saída, 3 trechos bíblicos que vão servir de fundamento para nós. Se você quiser anotar, Lucas 12, 15, Provérbios 10, 22 e 3 João 1, 2. Eu quero começar trazendo a referência de Lucas, não é? Lucas que vai trazer como referência a seguinte mensagem. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Esse não é um texto que está condenando a aquisição, manutenção e crescimento de bens materiais. Apenas está sinalizando a importância de estarmos guardados da avareza. E é curioso, porque essa avareza, ela não tem relação com o que possuímos, ela tem muito mais conexão com a forma como nos comportamos, a forma como reagimos, a forma como lidamos, inclusive, com o nosso patrimônio, com as riquezas, com as possibilidades. Eu amo a passagem de Provérbios 10, 22, e ela também se encaixa dentro da titularidade de prosperidade bíblica. Por quê? Porque lá está dito, a bênção do Senhor é a que enriquece. Sim, aqui nós estamos falando de enriquecimento, mas veja, e não acrescenta dores.
Porque eu não desejo, para mim e para você, que nós acessemos uma riqueza que destrua o nosso lar, que nos impeça de vivermos uma excelência com os nossos filhos, se você já é mãe, se você é pai, que nos permita desfrutar de uma saúde, de um corpo em bom funcionamento, de um painel emocional ajustado, mesmo diante das dificuldades, e por aí vai. 3 João 2 nos diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Vocês ouviram bem? Em todas as coisas. E dentro de um sistema cultural, nós, inclusive, muitas vezes estamos contaminadas com uma falsa crença de que ou seremos bem-sucedidas financeiramente ou seremos felizes, realizadas em outras áreas da nossa vida. Eu realizo atendimentos de alinhamento integral sistêmico. Ali, nós fazemos uma varredura e uma leitura dos seus órgãos, sim, através do campo intuitivo. Nós seguimos para fazer o rastreamento de todas as dinâmicas familiares que muitas vezes estão rodando como programas em você. E também fazemos uma checagem espiritual para checar a necessidade de identificação e desbloqueio de dinâmicas espirituais que podem também ser chamadas de maldições hereditárias. E dentro dos atendimentos é muito comum identificar que existe uma lealdade inconsciente ou muitas vezes uma brecha espiritual que foi aberta quando naquele sistema familiar, dentro da história, e veja se você se identifica, ficou clara a compreensão da necessidade de escolha. Nossa, a mulher foi trabalhar a partir do momento que o seu casamento ele foi interrompido. O homem, ele passou a alcançar novos marcos a partir do momento que ele viveu uma dissociação da figura paterna, deixando a ermo seus filhos. A mulher, ela prosperou financeiramente a partir do momento que ela deixou de ter o cuidado e a atenção na administração da sua casa e da sua família. Só que a prosperidade bíblica, a promessa, que não está envolta dentro de um sistema de crenças, muitas vezes limitante e falacioso, nos promete, vejam, amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Logo, todas as coisas, elas podem e elas devem ir bem. Dentro dessa primeira, então, compreensão, fica claro para você que a prosperidade bíblica vai além da simples riqueza, que nós precisamos entender que não é sobre ter dinheiro, é sobre o posicionamento, a metanoia, a forma como nós pensamos, nos sentimos e nos comportamos, que não se deve aqui, eu não sou adepta da teologia da prosperidade, mas também trazer a miséria espiritualizada com votos de pobreza, de escassez, de falta, como se nós fôssemos verdadeiros e sublimes seres a partir daí. Eu também já atendi mulheres com bloqueios financeiros por conta de dinâmicas religiosas. Votos de pobreza. A compreensão de que apenas na falta se poderia ser humilde. Deus, ele não glorifica a miséria. Ele glorifica dependência com provisão. O que acontece é que muitas vezes, se nós chegarmos, algumas pessoas chegarem a um estado de provisão, elas precisam estar conscientes de que não se deve gerar a partir daí um estado de independência em relação a Deus. E é curioso porque a Bíblia, ela só vai chamar de Senhor, para além do próprio Deus, o dinheiro. Então não é sobre o dinheiro em si, porque o dinheiro é uma energia neutra, mas ele é um potencializador. Se eu canalizo, ajo, sou alguém generosa, do bem, os recursos vão potencializar essa versão da Sabrina. Se eu sou egóica, se eu sou egoísta, se eu muitas vezes, inclusive, tenho o padrão de ser sovina, se eu costumo ser idólatra, o dinheiro só vai me potencializar. Primeiro código que eu quero te passar é que Deus, ele precisa ser visto como fonte. Sim, Deus é fonte.
Dinheiro não é fonte. Trabalho não é fonte. Clientes não são fonte. Deus é a fonte. Deus é a fonte. Queridas, queridos, quando o dinheiro vira fonte, ele vira prisão. Quando Deus é fonte, o dinheiro vira ferramenta. E eu quero aqui trazer mais 3 passagens bíblicas para nós. Uma delas eu amo. Eu sou apaixonada. E a gente precisa entender agora, sobre uma ótica mais madura espiritualmente, o que é que esse salmo quer nos dizer. Nós vemos muitas vezes esse salmo, inclusive, em fundos de carro, placas de caminhão. O Salmos 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, o que se deve entender aqui é que o Senhor sim é o nosso pastor e que no reino de Deus não há falta, porque Ele é a fonte de toda provisão. Mas, professora, por que eu não acesso essa fonte? Porque nós estamos presas em crenças que nos limitam. Porque nós ainda acreditamos que não há dinheiro para todos. Porque, em alguma medida, mesmo que de forma consciente, você diga que isso ainda não te atinge, se isso não se revelou em resultados financeiros substanciais, existe uma parte sua no campo do inconsciente que ainda tem algum bloqueio na esfera financeira, que ainda tem alguma culpa inconsciente, alguma incompreensão, alguma trava, algum leque de indignidade, de merecimento nessa esfera que te faz se sabotar, que te faz travar, que te faz, inclusive, não ter permissão. Quantas vezes eu já me vi nesse lugar? De ir adiante. Ageu 2:8 nos lembra: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. E ainda nesse bloco, Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como nesse dia se vê. Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas o fato é que Deus é a fonte. E eu vou repetir. Dentro dessa compreensão de que os clientes, a economia, o cenário político, um governo X, Y, Z não são a fonte, o dinheiro, ele não pode virar a fonte para não te aprisionar. Ele é ferramenta. Ele é meio, ele é fio condutor. E você coloca Deus no devido lugar. Agora, sem romantização, eu quero trabalhar aqui alguns dos bloqueios. Porque a essa altura você diz, tá, até então eu entendi, mas eu estou bloqueada. Eu sinto que há uma trava no meu fluxo. Vamos a alguns dos maiores bloqueios da abundância. O primeiro, campeão, top 1, sem dúvidas, medo. Medo de faltar, medo de crescer. E, de novo, talvez, através da sua visão egóica, você vai me dizer, eu não sou assim. Eu não tenho medo de crescer. Quem disse? Se não tivesse, efetivamente já teria crescido mais. Dentro da sua lógica cognitiva racional, você deseja crescer. Mas será que a criança, o conjunto de memórias, porque a infância é uma estrutura que habita em você, você sente que ainda pertencerá, que ainda será amado, ou honrando, sem dúvidas, o seu pai e sua mãe, você tem potência interna para fazer diferente? Como anda o seu medo de cobrar? De passar o seu valor para as pessoas? E aqui eu quero ir com você a Provérbios 29:25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto no alto retiro. Qual o volume de receio que você tem? Qual é o tamanho do seu medo? Há medos que nos protegem? Há medos que nos aprisionam? E é curioso porque muitas vezes eu atendo pessoas que ainda querem de novo, com o seu córtex pré-frontal, justificar o medo. E ainda estão numa posição de vítima. Às vezes eu também me vejo nesse lugar. Mas é porque não é nada fácil.
Ah, é porque a minha área não tem tantas oportunidades. E porque outras pessoas, que são tão filhas como eu e você, alcançam, fazem, monetizam. Será que o problema é mesmo macro ou ele é interno? Eu amo, e nem estava no script, e eu me trabalho todos os dias dentro dessa compreensão, a referência bíblica que diz assim como tu pensas, tu és. Mentalidade de escassez. Aqui nós estamos diante de um caos social. Não é sobre a escassez em si, é sobre a nossa mentalidade. É sobre a forma, de novo, como processamos, visualizamos e enxergamos todos os acontecimentos na área financeira na nossa jornada. Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7 nos diz: por quê? Como imagina aí o trecho, como imagina a sua alma, assim é. Come e bebe e dirá, porém o seu coração não está contigo. Muitas vezes foram contadas mentiras ao seu respeito. Foram contadas mentiras a respeito da história financeira que eu e você poderíamos trilhar. Sem dúvidas. A partir daí, nós somos construindo todos os nossos alicerces com essa base. Eu também preciso falar contigo sobre preguiça espiritual e emocional. Não é bonitinho dizer, eu estou numa preguiça hoje. Gente, um dos grandes manuais de prosperidade bíblica, se você ainda não se encorajou, ou ainda tem aquele discurso de dizer, a Bíblia é muito difícil para mim, comece por Provérbios. Um verdadeiro manual de sabedoria, discernimento e de acesso real, palpável à riqueza que não acrescenta dores e, por que não, à prosperidade. Quando se fala em preguiça espiritual e emocional, a gente vai lá em Provérbios 13. Provérbios 13, 4. Vê só. A alma do preguiçoso deseja, e coisa alguma alcança. Eu não sei a que tempo você está assistindo esse vídeo, mas talvez, numa mudança de ciclo, seja um ano novo, seja um aniversário, seja um reset que você resolveu fazer. Você se prometeu novas metas. Você se prometeu novos níveis. Mas a pergunta é, você saiu do campo do desejo para a ação? Para se movimentar? Gente, é um devaneio. Só pesquisar. Só analisar. Preguiça. A alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança. Mas preste atenção. A alma dos diligentes engorda. E nós vivemos um tempo em que nós precisamos fazer um esforço maior para sermos diligentes. Porque tem muitos estímulos. Tem muita coisa para assistir. E tem muita coisa para assistir travestida de que nós estamos buscando conhecimento. Conhecimento só é efetivamente um conhecimento aplicado, como nós acreditamos que deve ser aqui no Instituto, além do conhecimento, se ele gerou transformação, se ele gerou ação, se ele foi posto em prática. Se não, nós faremos parte dos dados estatísticos, da geração que está evoluindo. Hoje, muitos estudos, inclusive, falam do apodrecimento do nosso cérebro. De um caráter involutivo. Porque estamos o quê? Informados. Eu, na verdade, essa é uma opinião particular minha. Acreditamos que nós nunca estivemos tão desinformados. Por quê? Porque nós temos muitas informações rasas. Nós passamos dias ouvindo as pessoas darem opiniões. Opiniões, muitas vezes, pessoas que nem realizaram aquilo sobre o que elas opinam. Desorganização e caos financeiro. 1 Coríntios 14, 33. Esse é o grande problema de muitos de nós. Eu atendo pessoas que me dizem assim, eu não sei quanto eu tenho na conta. Eu não tenho noção. Eu não consigo ter clareza sobre o meu orçamento. Como você faz? Eu vou vivendo. Gente, olha só o que a Bíblia
traz e dita sobre isso. Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E quando se fala em santos aqui, se está falando sobre nós, sobre a nossa santificação. E toda confusão gera mais desordem. Toda confusão nos torna ainda mais caóticos. Logo, que você possa, a partir da minha aula, tomar a coragem, por mais desafiadora que seja, de sentar, anotar, planilhar, investigar. Eu comecei a fazer isso depois de muitos anos da minha vida adulta. Porque eu repetia um padrão de desordem, de vamos vivendo a vida, deixa a vida levar, a gente dá um jeito, vai aparecer. E a gente não pode confundir fé e esperança com devaneio. E essa desorganização gera cada vez mais caos financeiro. Por isso que a gente hoje, ao menos no último Vitude Summit, que eu pude acompanhar, temos mais de 75 milhões de brasileiros endividados. Precisamos também falar do amor ao dinheiro. Ganância. Ganância é diferente de estarmos diante de uma busca equalizada pela ambição de sermos e termos o que desejamos. O ganancioso, ele está adoecido. E ele perdeu a ordem prioritária das coisas. O ambicioso, ele sonha, ele realiza, ele quer, ele deseja, ele estabeleceu a ampliação da empresa, o carro novo, uma escola melhor para o seu filho. E ele não está apegado, agarrado ao dinheiro. Entende, como disse, que o dinheiro ele não é a fonte, ele é a ferramenta e que Deus é a fonte de todas as coisas. Veja, 1 Timóteo 6,10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram de si mesmo com muitas dores. Está tudo bem a acessarmos a riqueza, mas que nós não esqueçamos de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Um outro ponto fulcral, e a gente vive quase que uma crise pandêmica nesse contexto, é a desonestidade e a falta de integridade. Muitas pessoas não estão sem prosperidade por um ataque espiritual. Perceba, muitas pessoas estão sem prosperidade por conta de um desalinhamento espiritual. Sobre a desonestidade e a falta de integridade, eu queria levar você para Provérbios 11:1. O que é que nos diz Provérbios 11:1? Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Não quero o que não é seu. Não tente dar um jeitinho. Não imagine que você está no caminho da prosperidade, até porque o universo criado por Deus é justo e cobra juros. Que se você tiver essa mentalidade que não deixa de ser pautada no espírito de pobreza e escassez, de burlar, de infringir, de não pagar, você vai conseguir a obtenção de uma vantagem duradoura. Agora, eu quero falar com vocês sobre as leis espirituais que liberam prosperidade. Aqui eu vou mencionar os textos bíblicos e depois você vai anotando, faz essa pesquisa e comenta aqui embaixo qual foi dessas referências bíblicas que mais mexeram com você. Aqui eu vou lhe entregar ouro em pó. Primeiro, busque primeiro o reino. Busque primeiro o reino dos céus. Quando a gente fala em buscar em Mateus 6,33, primeiro o reino dos céus, eu falo isso nos meus atendimentos. Não é necessariamente estar dentro da igreja, trabalhar numa igreja. Isso pode ser o seu chamado. Mas é buscar o reino onde quer que estejamos, com quem quer que nos relacionemos. E o reino é um estado espiritual de servir,
de ser generoso, de estar conectado com Deus, de não sair da presença do Espírito Santo, de não estar apenas vinculado a números, a dados. Eu preciso também falar sobre semear com consciência. A lei da semeadura é implacável. Eu não sei se nós iremos semear. Mas uma coisa é certa, uma vez que nós semeemos, a colheita não será opcional. Recomendo a leitura da 2 Coríntios 9, 6. Você quer prosperar? Seja excelente no que você faz. Nós precisamos buscar a maestria. Os medianos, eu diria os mornos, eles são engolidos. Dentro dessa compreensão está Colossenses 3:23. Lembre também da generosidade como estilo de vida. E a promessa de Provérbios 21:5, esse trecho, porque eu sou apaixonada por ele, eu vou ler com você. Provérbios, na verdade, é 11:25. Há uma promessa gigante. A alma generosa prosperará. No original bíblico, aqui, quando você acessa o texto, a tradução prosperará é enriquecerá. Não se fala sobre longanimidade, sobre saúde, vida longa, paz, é enriquecimento. E aquele a quem atende também será atendido. Gente, um coração generoso, ele vibra, ele pulsa numa essência de vida que magnetiza outras tantas realizações. Não esqueça do planejamento e administração do seu patrimônio. E por fim, também quero ler essa passagem de 1 Tessalonicenses 5:18. Estabeleça agora, tome essa decisão como estilo de vida, a gratidão contínua. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quanto mais a gente agradece, mais graça desce. Quanto mais a gente reconhece e sente que nós já possuímos e, num estado de fé e de acesso ao reino, agradecemos por aquilo que ainda não materializamos, mais bênçãos são liberadas sobre nós. Eu preciso também falar contigo sobre a renovação da mente, porque só aí haverá colheita. A mente é solo. O dinheiro segue a consciência. Sem mente renovada, deixe-me lhe dizer, não há prosperidade sustentável. E aqui a gente tem exemplos clássicos de jogadores de futebol, de pessoas que foram agraciadas com prêmios gigantescos em apostas. A mente não renovada impede que a prosperidade seja sustentável, porque o dinheiro é só uma ferramenta. E eu amo Romanos 12:2. Que nos lembra que a gente só vai acessar. Deus não se interessa pela minha e pela sua pobreza. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus a partir da renovação da nossa mente. Deus pode nos dar recursos, mas só a mente renovada poderá mantê-los. E aqui eu quero deixar uma declaração profética. E eu quero te ousar a repetir e a comentar e me marcar lá no Instagram. Tira uma foto de que você está assistindo essa aula e me marca lá no @SabrinaDourado para me dizer, eu fiz, eu vou amar ver a declaração profética que você trouxe. Eu renuncio à escassez, ao medo da pobreza e às lealdades invisíveis do sofrimento. Eu recebo sabedoria do alto, o poder para gerar riqueza e a prosperidade que glorifica a Deus. Minha abundância tem propósito, tem paz, tem direção. Quero lembrar você que a prosperidade que vem de Deus não te afasta dele. Ao contrário, te aproxima. Não te escraviza, te posiciona. Não te confunde, te responsabiliza. E eu quero te lembrar que prosperidade é decisão. É alinhamento, é consciência e é ação. E se essa aula te trouxe clareza, compartilhe ela com alguém que precisa romper
essa escassez espiritual e emocional que traz como efeito a dívida, o mínimo do cartão, juros compostos. Se você sente que precisa romper mais medos, medos ainda mais profundos, especialmente o medo da pobreza, eu quero te convidar, eu não sei a que tempo você está assistindo essa aula, para em 29 de janeiro a assistir comigo ao vivo e online em sala fechada a Masterclass Sem Medo para 2026. Não apenas uma aula teórica, mas um conteúdo enriquecedor para que você possa desbloquear esses medos. Do julgamento, da falta, da doença, da velhice. E tem mais. Aqui no link abaixo, eu deixei a oportunidade perpétua, logo, pouco importa o tempo que você está assistindo, para que você adquira uma aula com mais de 2 aulas de duração, para aprender um guia completo, definitivamente a alinhar a sua mente e a sua energia para fazer mais dinheiro. Sem que você esteja alinhada, sem que a sua energia, você é um ser que emana energia, e sem que a mente efetivamente esteja renovada, será difícil, desafiador, se não altamente frustrante fazer dinheiro ou fazer e perdê-lo. Então, os links estão abaixo do vídeo. Fique com Deus, que a prosperidade te alcance e até a nossa próxima aula.